A Europa está localizada mais ao norte do que você provavelmente pensa. Na verdade, muitas de suas grandes cidades estão mais ao norte do que suas equivalentes no Canadá, mas você não saberia disso porque o clima na Europa é bastante ameno, pelo menos por enquanto. No entanto, se os cientistas estiverem certos, o colapso de um sistema delicado no Oceano Atlântico pode resultar na Europa congelando por um longo tempo, e quando isso acontecer, não será bonito. A corrente do Golfo e a circulação meridional de reversão do Atlântico, AMOC, como eu vou chamar, porque o nome completo é difícil de pronunciar, são duas forças fundamentais que impulsionam o clima e as dinâmicas do ecossistema do Atlântico Norte, com efeitos de longo alcance nos padrões climáticos globais, biodiversidade marinha e climas regionais, especialmente na Europa. Embora frequentemente estejam interligados, elas funcionam de forma diferente. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica poderosa e rápida do Atlântico, originada no Golfo do México, movendo-se pela costa leste dos Estados Unidos antes de se curvar em direção à Europa. Essa corrente de água quente transfere grandes quantidades de calor tropical para o norte, desempenhando um papel significativo na moderação dos climas da América do Norte e da Europa Ocidental. A corrente do Golfo leva águas quentes e entrega temperaturas amenas no inverno em grande parte da Europa Noroeste, mais notavelmente no Reino Unido, Irlanda e partes da Escandinávia, que desfrutam de um clima muito mais quente do que outras regiões em latitudes semelhantes. Em contraste, a circulação meridional de reversão do Atlântico, AMOC, é um sistema muito maior de correntes oceânicas que inclui tanto correntes superficiais como a corrente do Golfo quanto correntes de águas profundas que circulam água vertical e horizontalmente por toda a profundidade do Atlântico. Esse processo começa com águas quentes e salgadas indo para o norte, principalmente como parte da corrente do Golfo no Atlântico Norte. Essas águas esfriam e se tornam mais densas, eventualmente afundando a grandes profundidades e criando um fluxo para o sul de águas profundas frias. Essas águas densas viajam para o Atlântico e circulam em outras bacias oceânicas, eventualmente ressurgindo, aquecendo e completando um ciclo que se estende por todo o globo ao longo de séculos. Assim, o AMOC funciona como uma esteira oceânica, transportando calor, nutrientes e gases como o dióxido de carbono através do Oceano Atlântico de norte a sul e de volta novamente. Esses dois elementos geográficos são semelhantes, mas funcionam de maneira diferente. Enquanto a corrente do Golfo é uma corrente de nível superficial de movimento rápido confinada principalmente ao Atlântico Ocidental, o AMOC é um sistema de circulação mais lento que conecta oceanos e move a água verticalmente, bem como horizontalmente. É importante notar que, enquanto a corrente do Golfo influencia significativamente o clima, o AMOC é fundamental para regular os padrões climáticos globais a longo prazo. A influência desses fenômenos oceânicos é particularmente notável na Europa. O calor da corrente do Golfo modera as temperaturas de inverno, criando um clima mais temperado na Europa Ocidental. Esse efeito é especialmente pronunciado nas Ilhas Britânicas, onde as temperaturas são visivelmente mais quentes do que aquelas em latitudes semelhantes na América do Norte ou Ásia. O AMOC amplifica esse efeito ao transportar calor adicional para a região do Atlântico Norte, que se dispersa para a Europa. Além da moderação climática regional, a corrente do Golfo e o AMOC também impulsionam padrões de precipitação, que são cruciais para a agricultura, biodiversidade e a estabilidade climática geral da Europa. A umidade carregada por essas correntes contribui para chuvas regulares, apoiando ecossistemas e fornecendo a umidade necessária para as terras agrícolas férteis da Europa. Globalmente, o AMOC desempenha um papel vital em mitigar variações extremas de temperatura, redistribuindo calor e regulando a absorção e liberação de carbono atmosférico. Ele age como uma força de equilíbrio contra as mudanças climáticas. No entanto, a estabilidade do próprio AMOC é sensível a mudanças nas temperaturas globais. Estudos recentes indicaram que o aquecimento das temperaturas árticas e o aumento da água doce proveniente do derretimento das camadas de gelo podem desestabilizar o AMOC. Isso poderia resultar em invernos mais frios e severos na Europa e prejudicar a distribuição global de calor, potencialmente acionando ciclos de feedback que poderiam agravar o aquecimento no hemisfério sul. Portanto, dizer que o colapso dessas duas coisas seria ruim seria um eufemismo. Infelizmente, isso parece ser o caso. Historicamente, mudanças no AMOC e na corrente do Golfo têm sido correlacionadas com mudanças climáticas abruptas. Durante a última era glacial, o AMOC enfraqueceu significativamente, provavelmente devido a grandes influxos de água doce provenientes do derretimento das geleiras no hemisfério norte. Essas mudanças provocaram quedas repentinas nas temperaturas em todo o Atlântico Norte, afetando regiões na Europa, que experimentaram condições mais frias e secas.
Esses eventos causaram períodos de resfriamento rápido e desestabilizaram ecossistemas e sistemas climáticos em grande escala. Esses colapsos históricos nos sistemas de circulação oceânica são evidenciados em amostras de núcleos de gelo e sedimentos marinhos, que fornecem pistas sobre as temperaturas passadas do oceano, níveis de salinidade e padrões de derretimento do gelo. Ao contrário do passado, onde os ciclos naturais impulsionavam as mudanças no Amok e na corrente do Golfo, a preocupação atual surge em grande parte pela taxa sem precedentes de emissões de gases de efeito estufa. As emissões de carbono dos combustíveis fósseis aumentaram significativamente as temperaturas globais no último século, levando ao derretimento acelerado da camada de gelo da Groenlândia e outras fontes de gelo do Ártico. Esse influxo de água doce dilui as águas salgadas do Atlântico Norte, enfraquecendo o processo de afundamento que impulsiona o Amok. Quando isso acontece, todo o sistema de circulação desacelera, enfraquecendo o fluxo para o sul das águas mais frias e reduzindo o transporte de águas quentes para o norte. Esse enfraquecimento gradual do Amok já foi observado nas últimas décadas, com pesquisas recentes sugerindo que ele está no seu ponto mais fraco em mais de 1000 anos. A corrente do Golfo também poderia ser impactada por essas mudanças, pois, à medida que o Amok desacelera, a velocidade e a capacidade de transporte de calor da corrente do Golfo são afetadas. Isso é especialmente preocupante para a Europa, pois uma corrente do Golfo desacelerada significaria invernos mais frios e maior variabilidade climática, com consequências potencialmente devastadoras para a agricultura, ecossistemas e até mesmo para a demanda de energia na Europa. O papel das emissões de carbono nesse processo não pode ser subestimado. À medida que os níveis de dióxido de carbono atmosférico aumentam, o efeito de aquecimento resultante se estende além da Terra para o oceano, que absorve cerca de 90% do calor do aquecimento global. Esse calor altera a estratificação do oceano, contribuindo para uma camada superficial mais quente, o que prejudica ainda mais a função do Amok até que ele desapareça. E quando isso acontecer, será por um longo tempo. A última vez que o Amok entrou em colapso, levou cerca de 1000 anos para se recuperar, então certamente não será uma mudança rápida. Tudo isso nos deixa com uma última pergunta a ser respondida: o que acontecerá se o Amok e a corrente do Golfo eventualmente colapsarem? Se o Amok e a corrente do Golfo colapsassem, as mudanças mais imediatas seriam para a Europa. O continente enfrentaria mudanças dramáticas, alterando não apenas seu clima, mas também sua agricultura, infraestrutura, ecossistemas e até suas estruturas sociais. Mas vamos detalhar. Sem o calor fornecido pela corrente do Golfo, as temperaturas de inverno na Europa Ocidental, principalmente na Irlanda, no Reino Unido, na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia e no norte da França e da Alemanha, começariam a se assemelhar às de Maine, nos Estados Unidos, ou Labrador, no Canadá, que enfrentam invernos bem mais frios, apesar de estarem na mesma latitude. A neve se tornaria mais frequente, as temperaturas abaixo de zero se estenderiam para a primavera e o outono, e a demanda por aquecimento aumentaria consideravelmente, sobrecarregando a infraestrutura energética da Europa. As pessoas poderiam se adaptar a viver em temperaturas mais baixas, mas o fornecimento de alimentos definitivamente sofreria. A agricultura na Europa sofreria consideravelmente. Cultivos como trigo, cevada e diversas frutas que se adaptaram ao clima atual da Europa teriam dificuldades nas condições mais frias. A temporada de crescimento encurtada, juntamente com a possibilidade de geadas fora de estação e invernos mais rigorosos, ameaçaria a segurança alimentar e aumentaria os preços dos alimentos em regiões como Espanha, Itália e o sul da França, onde a agricultura mediterrânea depende de invernos amenos e mudanças sazonais previsíveis. Mudanças de temperatura poderiam desestabilizar os rendimentos de culturas como azeitonas, frutas cítricas e vinhedos, impactando não só as economias locais, mas também a cadeia global de alimentos e bebidas. Além das quedas de temperatura, mudanças nos padrões de precipitação poderiam piorar o abastecimento de água da Europa. O Amok e a corrente do Golfo indiretamente apoiam padrões consistentes de chuva no oeste da Europa, mas sem eles, os períodos secos poderiam se alongar, especialmente no sul e no centro da Europa. Países como Espanha, Itália e Grécia, já propensos a secas sazonais, provavelmente enfrentariam uma escassez de água crescente. Isso tornaria áreas que dependem da água derretida de geleiras e das chuvas para reabastecer reservatórios e rios mais vulneráveis à escassez, prejudicando a disponibilidade de água para consumo, agricultura e indústria. Enquanto isso, a biodiversidade da Europa seria profundamente afetada. O clima ameno sustenta uma variedade de ecossistemas, desde a floresta atlântica no Reino Unido até a rica vida marinha ao longo das costas atlânticas da Europa. Águas mais frias poderiam interromper os padrões de migração e desova dos peixes, impactando espécies marinhas que dependem das águas mais quentes da corrente do Golfo.
Para as florestas e fauna da Europa, a rápida chegada de temperaturas mais frias poderia levar ao declínio de espécies, à medida que elas lutam para se adaptar. Espécies mediterrâneas, por exemplo, poderiam recuar ou desaparecer à medida que as condições se tornassem menos hospitaleiras para as espécies sensíveis à temperatura, tanto em ambientes marinhos quanto terrestres. Mas, além disso, a influência do amok afeta o mundo inteiro. A costa leste da América do Norte, por exemplo, provavelmente veria o aumento do nível do mar, já que a corrente do Golfo Fraca não puxaria mais a água para longe da costa, aumentando o risco de inundações severas e tempestades. Isso ameaçaria cidades de Miami a Nova York, apresentando riscos econômicos e potencialmente forçando o deslocamento, à medida que a infraestrutura e as casas são afetadas. Os trópicos também sentiriam o impacto. O amok apoia indiretamente os sistemas climáticos que mantêm as chuvas sazonais em regiões dependentes dos padrões de monções, como partes do sul da Ásia e da África Ocidental. O colapso poderia desestabilizar esses padrões, levando a secas em algumas áreas e chuvas fora de estação em outras. Isso ameaçaria a segurança alimentar e o acesso à água para milhões de pessoas e poderia exacerbar a instabilidade econômica e as pressões migratórias globalmente. Um amok colapsado também impactaria os processos de sequestro de carbono. O amok ajuda a transportar dióxido de carbono para camadas mais profundas do oceano, evitando que esse gás de efeito estufa se acumule na atmosfera. Uma disrupção poderia reduzir a capacidade do oceano de absorver CO2, acelerando o aquecimento global e intensificando os efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo. Isso criaria um ciclo de retroalimentação. À medida que as temperaturas globais aumentam, o gelo do Ártico derrete mais rápido, o que por sua vez poderia desestabilizar ainda mais o amok. Mas aqui está o problema. Avaliando todos esses cenários, o amok pode já ter colapsado e nós simplesmente não sabemos ainda. O colapso não é um evento dramático. Não vamos realmente sentir a diferença de uma vez. Em vez disso, será uma mudança gradual ao longo das próximas décadas. O que sabemos é que o amok e a corrente do Golfo enfraqueceram nos últimos anos. Isso pode indicar que o colapso total está ocorrendo ou que ele pode se recuperar e tudo voltará ao normal. Mas, por enquanto, realmente não temos como saber. Há apenas uma parte do nosso planeta que está esfriando ativamente hoje, e é essa área, mas isso não é uma coisa boa. Uma Europa mais fria terá impactos na comida, no transporte e na imigração, tudo que afetará cada um de nós de alguma forma. E, como com a maioria das mudanças climáticas no nosso planeta, esta definitivamente é causada pela nossa própria taxa de emissões de carbono. Falando da Europa, sabia que você pode comprar um desses mapas legais do continente na minha loja de mapas? Cada mapa que você comprar ajuda a apoiar este canal. Este foi um episódio um pouco sombrio, mas eu vi vários artigos sobre isso nos últimos tempos e achei que tinha que falar sobre isso. Se você gostou ou aprendeu algo hoje, inscreva-se no meu canal e, claro, curta o vídeo. E se você quiser assistir a mais vídeos, clique aqui. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima semana.